conexão ficar boa para todos, que vocês mantenham os seus fones no silencioso, certo? E a gente pode interagir durante nossa conversa, vocês podem fazer perguntas, mesmo sem ser pelo chat, mas é importante que no momento que não seja dessa interação, a gente mantenha os fones no silencioso para evitar interferências e ruídos, tá ok? E uma forma da gente sinalizar que quer falar pode ser com essa mãozinha aqui, como Dara colocou, e Raul, certo? Durante o nosso encontro. Então, acho que podemos iniciar, né? Tá ok? Então, o nosso convite hoje é falar sobre escuta empática, sobre a comunicação empática, né? A nossa capacidade e a nossa capacidade de nos tornar receptivos para o outro na nossa relação. Okay? Eu vou colocar algum slide e a gente vai conversando um pouco sobre isso. Tá ok? Então, a nossa proposta é falar sobre uma comunicação empática, não só sobre uma escuta, né? Mas como a gente se comunica, porque escuta é uma comunicação, é uma forma de estar com o outro. A escuta empática a escuta, na verdade, não é uma ação passiva na vida, né? É uma ação ativa, onde eu posso sentir o outro quando eu escuto ele em profundidade. Então, quando a gente fala numa comunicação empática, numa escuta empática, estamos falando sobre como a gente ganha uma confiança profunda no outro, certo? Como ganhar uma confiança profunda no outro? Sentir que eu posso confiar, que eu posso me sentir seguro com esse outro, que eu posso me mostrar, que eu posso me revelar. Então, a gente tem. Eu quero começar trazendo uma reflexão sobre essa escuta, que é o seguinte: quando nós não nos sentimos bem, o que normalmente fazemos? O que eu faço, o que você faz quando você não se sente bem? Tá? A gente foge daquilo que não é agradável, bebemos, nos drogamos, nos esquecemos do que está acontecendo, ou ficamos hipnotizados diante de uma tela de TV, por exemplo, ou, ou experimentamos a possibilidade de nos confrontar com nós mesmos e buscar alguém que possa nos escutar com profundidade, que possa ajudar a gente a explorar esse abismo interior, onde está escondido a nossa dor, o nosso sofrimento, onde secretamente guardamos as nossas angústias, os nossos medos, as nossas desilusões e as nossas esperanças.
Eu acho que essa é por aí que a gente precisa começar, por essa reflexão. O que é que a gente faz quando a gente está sofrendo? A gente se distrai e esquece dele, ou a gente tenta olhar para esse sofrimento e busca alguém para compartilhar? Quando a gente está falando de comunicação empática, de escuta, a gente está falando da possibilidade de ter um outro ao nosso lado que nos ajude a compartilhar uma história. Sabe? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Buscar alguém para nos escutar ou ficar só. Isso alimenta um sofrimento ou nos tira do sofrimento, dependendo da nossa escolha. Pense, quando a gente tem alguém que nos escuta com profundidade, com empatia, a gente pode dizer que nesse momento se inaugura uma interação humana de grande importância, que é a interação que implica o compartilhar da nossa dor e da nossa infelicidade escondida, normalmente silenciada. Então, quando a gente inaugura e instaura esse momento de interação humana, a gente pode se sentir junto, se sentir acompanhado, sentir que a gente faz parte e a gente deixa de se sentir só, isolado. Isso ajuda a regular nossas emoções. Porque falar de comunicação empática, de escuta empática, é falar de regulação emocional, é falar da capacidade de poder se corregular, de ter o outro ao nosso lado e como alguém que participa da minha vida e que eu estou participando da vida do outro naquele momento, é a sensação de estar acompanhado, de estar junto. Porque nós somos seres sociais e precisamos biologicamente do outro na nossa vida para nos ajudar a se sentir bem. Então, quem é esse outro que a gente está falando? É um outro que pode profundamente nos escutar. E aí chega a esses conceitos aqui. Uma comunicação empática implica a base de uma relação segura. Então, ter alguém que nos escuta com profundidade não é ter alguém que simplesmente escuta a gente falar. Tá? É uma escuta que não tem julgamento, é uma escuta que não é violenta. A escuta que não tem julgamento é a escuta que você se sente compreendido. Às vezes o outro não precisa dizer nada, não precisa falar nada, mas você sente que ele lhe sente. Então, o que é que a gente está falando? A gente está falando que é uma comunicação que se comunica entre o corpo e o cérebro. É como se você sente dentro de você que o outro está ali, tem uma sintonização, você sente que ele lhe sente, que ele entende o que você está falando. Isso é uma coisa importante na comunicação empática. Isso passa por uma relação empática de escuta. Ela ajuda a modelar o seu ritmo na relação, ela pode ajudar a diminuir sua ansiedade, sua agitação, sua ativação. A comunicação empática implica uma presença que tanto é física, relacional, emocional, cognitiva e espiritual. Então, sentir-se, estar presente, poder estar presente. E nesse espaço de escuta, a gente tem dois fenômenos. A gente tem aquele que fala e aquele que escuta. Aquele que fala, a gente pode chamar aquele que fala como protagonista. O que é o protagonista? Por que o protagonista? Porque é o que está trazendo a sua história, certo? É o que está precisando falar. Ele está precisando compartilhar uma história de sofrimento muitas vezes difícil de ser falada.
E quando eu falo, eu posso me sentir aliviada. Eu posso sentir que meus pensamentos se acalmam e ficam mais claros, e eu posso sentir que minhas atitudes podem se tornar mais positivas e diminui a sensação de desesperança. Então, a escuta empática é uma escuta que pode se dar em várias dimensões, né? Não só dentro de um espaço psicoterapêutico, mas a escuta empática normalmente ela demanda e pede um certo treinamento para a gente praticar e escutar, porque a gente vive dentro de um mundo tão corrido e com tão pouca atenção que às vezes a gente perdeu até a habilidade de escutar o que a gente sente e de saber o que a gente sente. A gente tem um hábito, muitas vezes, de orientar, de dar conselho, de interromper a fala do outro e de, às vezes, se identificar. Mas não é mesmo, eu entendo, acontece exatamente comigo igual. E o outro não está precisando disso, ele está precisando sentir que você entende ele e não que você conhece aquela história. Dentro do espaço terapêutico, a gente tem um aprofundamento dessa escuta empática. E o terapeuta é aquele que está lá para dar um lugar visível e real para a sua história, onde você pode se sentir visto em relação com o outro. Esses são os princípios fundamentais da escuta empática. E um outro lado da escuta empática que existe é que aquele que escuta também é enriquecido com sua história. E quando você escuta empaticamente, significa que você tem uma sintonização, significa que você é capaz de sentir o que o outro sente. E quando você pode sentir o que o outro sente, você pode se conectar também com suas emoções, um pouco com a sua história. Isso pode ampliar um pouco a sua visão da humanidade e do mundo, né? A gente fala que quando duas pessoas estão numa comunicação profundamente empática, eles podem se tornar mais gentis, mais generosos e mais compreensivos consigo mesmo e com as diferenças do outro. Esses são pontos fundamentais para se pensar nessa comunicação empática, certo? Que tem alguém que escuta e alguém que fala. E aquele que escuta, é importante a gente lembrar que é um acompanhante. Ele não vai lhe guiar, ele não vai lhe dar a direção. Ele vai lhe acompanhar. Ele pode, em determinado momento dessa jornada, lhe lembrar qual a direção que você busca e que você procura. Mas o importante numa comunicação empática, numa escuta empática, é que aquele que traz a sua história, ele sinta que ele pode escolher o caminho por onde ele quer ir. Tá? Então, numa comunicação empática, a gente não tem um julgamento da escuta, a gente não tem um conselho. E pensando em psicoterapia, um ouvinte empático não é aquele que interpreta, nem é aquele que julga. É aquele que acompanha. Isso aqui está desligado. Mas a gente escuta o barulho quando ele levanta e mexe. Então, sentir-se compreendido. Será que não é eu? É fundamental. Tá? Qualquer momento, se vocês quiserem dialogar e fazer uma pergunta, estamos abertos. Estou aberta a essa interação com vocês. Então, é importante a gente lembrar, como diz aqui, eu trago uma frase de Jerome Lewis, que eu acho muito aprofundada e muito adequada, certo? A isso. Quando ele fala que o terapeuta, para ser um ouvinte empático, ele deve ser capaz de aceitar temporariamente as emoções difíceis, sem sufocar o outro com ofertas de conselhos, interpretações ou distrações. O que é que ele traz quando ele fala isso? Ser capaz de suportar as emoções difíceis.
essas emoções difíceis que o outro traz, quando elas chegam de encontro às suas emoções, nem todas as emoções, às vezes, a gente está preparado para experimentar e acolher, ficar com elas, em contato com a emoção. Numa comunicação empática, quando o outro traz a história dele, ele traz uma história que está carregada de emoção. E empaticamente, se conectar com essa emoção é se conectar muitas vezes com emoções difíceis de suportar. E é preciso aprender a receber e estar com essas emoções nessa relação, para que você possa ajudar outros, se conduzir e caminhar nessa jornada dele, em direção à história dele. Quando você escuta o outro, empaticamente, o outro se sente visto e compreendido. Falar de nossos sentimentos e do nosso sofrimento não é uma jornada fácil. É algo que normalmente evitamos muito falar por várias razões. Às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente acha que aquele sentimento não é tão adequado, não é bem visto, há um medo do julgamento, há uma desconfiança muito grande sobre como o outro vai lidar com o que você está contando para ele. O medo de que aquele sentimento dele compartilhado ali não permaneça dentro daquele espaço, pode romper aquelas barreiras. Por mais que cognitivamente eu sei que aquele espaço eticamente é um espaço de sigilo e de segredo, mas nem sempre é assim que a gente experiencia esse encontro. Dentro da comunicação empática, tem um conceito muito importante que se chama desenvolver uma relação segura, porque é através dessa relação segura que eu posso compartilhar meu sofrimento e minha dor. Então, a segurança da relação com o outro, ela é construída nesse encontro, que se dá a partir desse primeiro contato que eu tenho com uma outra pessoa, meu corpo lê as informações desse outro corpo para mim. E essas informações vão estar na forma como ele olha para mim, como ele se movimenta, como ele mexe o corpo dele, qual é o tom da voz dele. Isso tudo está comunicando para mim sinais que vão me dizer o quanto é ou não seguro me colocar e me apresentar e apresentar os meus sentimentos para esse outro. E essa leitura é feita também pelo meu corpo, não só a nível cognitivo, muitas vezes mais a nível visceral. E é esse encontro onde vai se desenvolver essa comunicação empática, onde vai se desenvolver essa ressonância, porque é uma comunicação que passa muitas vezes por baixo da nossa palavra, principalmente, e abaixo da nossa consciência, que é como eu me sinto com você. Então, como eu me sinto escutado por você. E esse desenvolvimento dessa qualidade relacional vai estar nesses sinais de comunicação, de conexão social, que vai estar no nosso olhar, vai estar na expressão do nosso corpo, vai estar no tom da nossa voz, vai estar nos nossos gestos. Né? Então, isso é algo fundamental que acontece no primeiro encontro. E é onde você sente essa coisa de sentir na escuta que o outro demonstra o desejo dele de tratar com respeito e sensibilidade o mundo interior do paciente, não é algo dito com palavras, é algo dito através dessa comunicação não verbal, dessa comunicação silenciosa, certo? E que reverbera no corpo do outro.
O ouvinte empático, a gente pode dizer que é um companheiro de viagem, certo? Que viaja ao nosso lado. E eu sinto, quando eu me sinto escutada, eu sinto que minha experiência é validada pelo outro. Não tem um lugar de julgamento de certo ou errado, mas eu sinto que minha experiência tem um valor. Quando eu posso falar da minha dor, posso chorar, posso expressar o meu desespero ou a minha angústia e não me sinto julgado, nesse momento eu sinto que minha experiência de dor e de sofrimento é validada, é reconhecida pelo outro, ela tem um lugar real e verdadeiro, onde eu sinto que o que eu sinto é importante. E eu tenho um lugar nesse outro. Você dar a sua mão, é que você quer fazer alguma pergunta ou porque ela... É porque ela ficou aí mesmo, não quer sair, não. Tá certo, tudo bem. Ok, sem problema. E essa construção dessa base segura e desse ouvinte empático é o alicerce do processo terapêutico, né? E eu acredito que é a partir dessa construção que a gente pode dizer que a terapia vai ser bem sucedida ou não. Essa capacidade, onde eu sinto que o outro está comigo. Não é alguém apenas que tem um conhecimento, que pode ter instrumentos terapêuticos para me ajudar, mas é alguém que está ali para mim e que eu sou importante com o meu sentimento. Né? Então, essa escuta empática é o que possibilita o paciente poder perceber verdadeiramente a história dele e poder falar daquilo que para ele é muito difícil, certo? De poder fazer a união entre as palavras e as emoções. E para que alguém confie em você e confidencie sua história, tem um outro lado importante, né? O outro tem que ser merecedor dessa confiança, né? Como é que a gente constrói merecimento, né? Através do respeito, certo? E de uma postura respeitosa e receptiva ao outro. Então, uma construção. Pense, alguém confia em mim e eu também devo merecer. Preciso merecer a confiança desse outro em mim. Então, para acontecer essa comunicação empática, a gente tem conceitos extremamente importantes nesse desenvolvimento. Um é a empatia, né? A empatia possibilita criar uma relação, possibilita a gente sentir que o outro está com a gente. E outro é um conceito de ressonância, que a gente tem dentro da ressonância. A ressonância é um espelho energético e cria também uma sintonização rítmica. Agora vamos chegar um pouco... Está muito baixo o meu som ainda, eu estou vendo aqui que alguém botou. Deixa eu ver. Tá bom o som? Tá bom? Ok. Sim. Então, empatia. Eu acho que empatia, né? Quem está aqui, que vem da psicologia, é uma palavra bastante conhecida e bastante falada, né? Empatia. Então, a gente traz aqui a empatia, a gente ouve muito assim, a capacidade de sentir o que o outro sente. Ok. E como é que isso acontece? Bem, diga, Gerson. Gerson?
Você botou a mãozinha, Meu áudio mas estava eu não saindo, consegui desculpa. falar. Sim. Eu estava fazendo essa pergunta, qual a importância da escuta empática dentro das empresas? Ah, é uma pergunta muito boa, extremamente importante, porque a escuta empática, ela permite o não julgamento. Não julgamento, quando a gente julga, a gente sempre interpreta, a gente sempre aponta o dedo e a gente sempre está querendo dar solução para o outro. Tá? Numa escuta empática, você entra num outro campo, não que passa. O campo do não julgamento é um campo que lhe permite poder entender o outro e sentir o outro. Esse seria o primeiro ponto importante quando se pensa numa escuta empática na empresa. E a escuta empática, ela tem uma coisa importante, eu não sou mais do que você, eu não sei mais do que você. É uma escuta que passa pela possibilidade onde você pode unir palavra com sensações, palavra com sentimento. Não sei se isso lhe responde a sua pergunta. E acrescentaria o seguinte, quando a gente não escuta o outro, a gente tem uma tendência de intervir e de se colocar e colocar nossa história. Tipo, isso é comum, isso já aconteceu comigo, eu resolvi assim, então faça assim que vai dar certo, certo? E isso não funciona. Por quê? Porque somos seres humanos diferentes. E a gente responde a partir de um estado autônomo que a gente se encontra na vida. Se eu me sinto atacado, eu tenho uma tendência de entrar numa postura defensiva. Tá? Se eu me sinto acolhido e seguro, eu não entro numa postura defensiva, eu sou capaz de lhe escutar e de sentir você, e a gente pode desenvolver um diálogo. E isso baixa as defesas. Quando eu me sinto atacada, apontada, eu ativo meu sistema de defesa. E quando eu estou com meu sistema de defesa ativado, eu não estou aberto à escuta. Né? Essa é uma das diferenças. Então, essa escuta profunda e empática na empresa, ela é extremamente importante, como em qualquer relação social e interpessoal. Ela diminui conflitos, ela aproxima. Porque é uma questão do respeito, da receptividade e da troca dentro de uma escuta empática. É diferente de quando você oferece, numa escuta empática, você oferece apoio, encorajamento e autonomia para decidir. Então, a escuta empática coloca o outro no lugar daquele que tem condições de fazer a escolha e não daquele que eu digo que ele tem que fazer e o que é melhor para ele. Mas dou a ele a possibilidade de decidir, de fazer a escolha. Eu não vou escolher por ele. E ter a capacidade de escolher na vida é essencial para que a gente se sinta livre. A impossibilidade da escolha faz a gente se sentir preso, aprisionado, certo? A escolha, ela é muito importante na nossa vida e na nossa saúde. A ausência de escolha muitas vezes deixa a gente reativo e enrijecido, certo? Eu espero ter lhe respondido ou ficou alguma dúvida? Respondeu sim.
Então, a empatia é essa, e essa capacidade, para eu ter empatia, certo? Seguindo aqui, para eu ter empatia, eu tenho que ser capaz de sentir e de ter conhecimento e consciência sobre o que eu sinto. Então, para eu sentir o outro, eu tenho que também me sentir. Então, eu tenho que estar conectado comigo. Tenho que ser capaz de me escutar para escutar o outro. E a ressonância, quando a gente ressoa, esse espelho energético, sabe aquela coisa, você está muito tenso e eu estou bem conectado com você numa relação e eu posso sentir no meu corpo uma certa tensão, que é a mesma tensão que você apresenta. E quando você começa a se sentir um pouco aliviado, por se sentir inicialmente escutado e entendido, o meu corpo pode entrar nesse mesmo campo e começar a ter uma sensação dele ficar mais leve e respirar melhor. Então, eu tenho um espelhamento energético e, ao mesmo tempo, eu vou criando um campo de sintonização rítmica, onde a gente pode sintonizar os estados afetivos, não só no espaço de poder sentir a sua dor, o seu sofrimento e a sua angústia, mas também a partir do meu espaço, de uma escuta energética, onde eu estou no equilíbrio, eu posso ajudar você a ir mudando esse estado energético, esse estado de tensão, para um estado menos tenso. Essa é uma parte da escuta empática, certo? Então, certo? Então, ela é uma parte dessa escuta empática. Dentro do processo terapêutico, a gente pensa a escuta como uma parte do processo e não como um todo. Então, entrar em contato, saber que alguém me escuta, que eu me sinto seguro e confortável, é uma parte do processo, para depois poder ir trabalhar, que me dá espaço de ir trabalhando os meus problemas, as minhas dificuldades e fazer essa jornada, essa travessia, essa passagem pelas minhas aventuras emocionais. Tá? Então, as emoções, elas são contagiosas. A gente tanto pode regular ou ficar desregulado dentro de uma relação. Para o terapeuta desenvolver uma escuta empática, ele precisa se encontrar regulado para poder ajudar o outro a se regular. Isso é uma dança de sincronia de estados relacionais. Isso acontece muito abaixo do nosso diálogo, da nossa palavra, através de uma comunicação entre o meu sistema nervoso e o seu sistema nervoso. Tá? É uma comunicação de base não consciente. Dentro da comunicação empática, eu quero trazer essa ideia da metacomunicação, né? Que é uma comunicação, uma forma diferente de se comunicar. Trazendo dentro da perspectiva de Jerome Lewis, criador da biosistêmica, ele fala que uma escuta profunda precisa de uma metacomunicação, que é uma comunicação centrada no ato de comunicar-se. Então, ele traz aqui um exemplo, quando ele diz que um paciente chega e diz: tive um dia estressante, e o terapeuta vai dizer o que lhe estressou durante o dia. Essa não é uma comunicação empática, nem uma metacomunicação, é uma questão diretiva. Tá? É diferente de você dizer ao outro: gostaria de me contar o que se passou no seu dia estressante? Essa metacomunicação oferece uma escolha do que eu vou contar e como eu quero contar.
E esse gostaria é um convite. Você não tem que me contar. Eu apenas lhe convido e posso escutar. Isso faz toda a diferença numa comunicação. Outro ponto importante é que muitas vezes a gente não quer escutar. A gente precisa, no primeiro momento, falar. E quando a gente fala, muitas vezes não é para escutar um comentário ou uma opinião sobre o que eu estou falando, mas é para poder saber que alguém pode sentir o que eu, junto comigo, o que eu sinto, e nessa escuta pode me ajudar a entender o que está acontecendo comigo. Fala, gente. O que devemos evitar, tipo, na escuta empática? Por exemplo, deixa eu lhe dar um exemplo específico. E indo para além disso, mas, tipo, a escuta empática, ela depende de ambos estarem fisicamente próximos ou não? Porque Não, como escuta empática em tempos de pandemia? Pronto. A escuta empática em tempos de pandemia aqui. Nós aqui, eu boto já o slide outra vez. A escuta empática em tempos de pandemia. Aqui é um espaço onde ela pode acontecer. Em duas coisas importantes aqui, no meu tom de voz e no nosso contato visual também, né? Então, a gente, em tempos de pandemia, a gente ficou resumido a esse encontro visual aqui, a esse quadrado, né? Cada um no seu quadrado, formando uma grande comunidade. Então, quando eu lhe vejo e você me vê, isso interfere na nossa comunicação. A forma como você se sente visto e escutado não está só nas palavras, está na expressão do meu rosto. E aqui nesse espaço online você pode ter isso. Quando você me vê, eu vejo você, a gente se comunica, você sente pelas minhas expressões, pelo meu olhar, pelo meu gesto, que eu estou aqui, que eu lhe escuto. Então, a escuta empática é uma escuta profunda. É aquela escuta que permite você sentir o outro quando o outro fala e quando o outro está com você. Diga, Diego. Bom, eu sou Diego. Muitas das vezes eu trabalho em uma comunidade terapêutica para dependentes químicos. E muitas das vezes as pessoas elas buscam algum tipo de contato e a abordagem que elas chegam é com o termo eu estou embarulhado. De que maneira a escuta empática ela consegue sanar esse problema? Repita de novo a frase Estou embarulhado. A própria pessoa ela não se enxerga devido a vários traumas, a síndrome do pensamento acelerado e como a escuta empática consegue resolver e criar um laço. Primeiro, a gente pode pensar assim, Diego, eu posso dizer para você. Me fala, Diego, como é estar embarulhado? Bom, eu não consigo entender isso. Sim. Eu estou usando como exemplo, se fosse você que me contasse, eu dissesse, Diego, me fala como é estar embarulhado. Tá? E aí a pessoa vai falar
como é embarulhado para ela, certo? Esse é um caminho. E quando você vai, é como se você estivesse diluindo aquilo que está muito preso. Como é uma sensação também no seu corpo embarulhado ou é algo só no seu pensamento? Você pode ajudar o outro aí sentindo, entendendo e dando um sentido a uma experiência que está difusa, que gera angústia e que ele se sente perdido dentro dela. Ou quando você começa a puxar esse fio e a construir isso, como você poderia me falar desse embarulhado? Esse é um bom caminho. Muito obrigado. Uma coisa importante, quando a gente fala de escuta empática, e eu falo de comunicação empática também, é porque na vida da gente, de todo ser humano, né? Como somos seres sociais e trazendo também um pouco que Porges confirma isso quando ele diz que o outro é um imperativo biológico em nossa vida e que a gente procura o outro para se sentir bem, eu concordo plenamente com ele, certo? Porque a solidão altera a nossa fisiologia. Então, quanto mais na vida a gente não compartilha nossa dor e nosso sofrimento, essa dor e esse sofrimento vai crescendo, se ele fica silenciado. Ele vai crescendo e às vezes pode se transformar num pensamento obsessivo e aumentar o sofrimento, e eu crio mais pensamentos e mais emoções negativas e mais dolorosas. Eu crio um emaranhado, uma história cada vez mais carregada de negatividade, porque eu fico sendo, em termos de pensamento, a gente poderia dizer que eu começo a ser torturado pelo próprio pensamento e pelo próprio sentimento. Então, cada vez que eu me sinto mais triste, eu desenvolvo um pensamento que aumenta a minha tristeza, esse meu pensamento vai aumentando meu sentimento e aí se torna um ciclo cada vez mais repetitivo e uma sensação de que eu não tenho saída. E às vezes esse pensamento se torna tão obsessivo que ele não sai mais da minha cabeça, certo? Quando eu tenho alguém e posso compartilhar e vivenciar isso com o outro, eu posso começar a sair desse lugar. E esse outro, na relação dessa comunicação empática, ele pode, nesse encontro, me oferecer novas possibilidades. E essas novas possibilidades é como novas estradas a caminhar. E isso vai mudando a minha experiência com a minha história. Uma coisa que o outro que está junto ao outro, se sentir junto e que tem alguém compartilhar a vida já faz a início é o seguinte: eu descubro que eu não estou sozinha no mundo. E é muito bom saber que eu pertenço à comunidade humana e que tem alguém que me dá esse lugar quando me vê e me escuta. Diga aí, Petrúcia, deixa eu ver aqui o que tem escrito antes. Tem algumas coisas aqui, deixa eu ler aqui. Para vocês, cada pessoa é diferente, sente dor diferente. Isso. Então, essa questão aqui que Cíntia traz, que a empatia não é se colocar no outro, mas sim entender que somos pessoas que temos sentimentos diferentes e que poucas pessoas compreendem isso, é verdade. Então, quando eu digo a empatia, essa capacidade de poder sentir, é de ser, por isso que tem aquela frase lá no começo, sermos capazes de suportar sensações difíceis. Porque não é só sentir o outro, somos diferentes. E quando a gente é capaz de se aproximar desse universo das emoções humanas, podendo deixar o outro se aproximar e se aproximar do outro, a gente não só compreende as diferenças, mas a nossa visão de mundo amplia muito, certo? A gente vai e experimenta coisas novas, porque o outro também vai ser capaz de nos emocionar.
E só acontece uma boa escuta empática quando você não tem medo de se emocionar com o outro. Isso é fundamental para escutar o outro, poder se emocionar junto com o outro. E entender não só que as pessoas são diferentes, mas exatamente por sermos diferentes, temos respostas diferentes e temos atitudes diferentes. Por isso que aquele que escuta você com profundidade e com empatia é um companheiro de viagem, um acompanhante e não um guia, certo? Porque você sabe o caminho da sua história. Eu posso lhe guiar, de vez em quando mostrar o seu mapa. Olha, aquele mapa que você mostrou para mim. Se lembra que era por esse caminho que você estava buscando? Então, posso só mostrar o mapa, mas quem vai levar esse navio é você. Eu só sou um acompanhante nessa viagem. Porque o nosso sistema nervoso, as nossas respostas dependem dos nossos estados autônomos, ou seja, depende de como o nosso sistema nervoso se encontra, certo? Então, se eu me encontro num lugar defensivo do meu sistema nervoso, eu vou me responder de uma forma mais defensiva do que a outra. Isso, Petrúcia. A sensação é uma... Sensação é linguagem, o que em princípio significa que precisamos escutar o sensível como o que há de mais profundo em nós, como você percebe o sensível na escuta empática. Perfeito, Petrúcia, algo profundo para a gente falar. Em nós e entre nós. Certo? Cada um sentir da sua forma, a forma como vamos lidar com a então, essa escuta empática proporciona um lugar de pertencimento que o indivíduo não está só incompreendido. Nesse espaço tem espaço para que muitas vezes não lhe é dado. Sim, exato. Então vamos lá, por partes. Se eu pulei alguma, certo? Fale. Então, essa escuta empática é o lugar do sensível mesmo, desse sensível que existe dentro de nós e que é um lugar, às vezes, muito assustador de ser compartilhado, porque não é... Eu acho que a gente se perdeu tanto em algumas questões da nossa humanidade e estamos tão presos no fazer e nos proteger por nos sentirmos muitas vezes julgados, que a gente abafa o sensível que existe dentro de nós. E para a escuta empática, Petrúcia, a gente precisa se abrir para o sensível. Certo? E poder olhar essas emoções profundas que tem dentro da gente. E poder sentir o outro no sensível dele. É um encontro de mundos, né? Como me lembro de suas aulas de Merleau-Ponty, certo? Que cada um de nós tem um horizonte. Pois e para a gente sentir isso, a gente precisa respeitar o horizonte do outro, e a escuta empática é um caminho de respeito pelos horizontes diferentes, certo? Como não absorver a carga de energia do outro? Vamos lá. Mas tem uma pergunta aqui antes deixa eu ver. Sim, é um lugar de pertencimento, de fala. Sim, então é isso. Aqui a Aline diz, na intervenção não podemos direcionar a pessoa pelo caminho que achamos o melhor a ser seguido, por essa questão da pessoa ter sua forma pessoal de lidar. Certo? Aí isso mesmo, a gente não vai direcionar o caminho. A gente vai caminhar junto dele e ajudar ele a atravessar as pontes que ele precisa atravessar, com uma grande diferença. Ele agora não vai estar sozinho, ele está acompanhado. Tá? Essa já vai ser uma travessia diferente. E a gente pensa uma coisa que a gente tem um hábito, né, um vício de achar que a gente sabe o que o outro precisa, né? Principalmente quando a gente está ocupando um lugar de suposto saber e de suposto poder. Ou seja, como psicoterapeuta, ou seja, como professor, ou seja, como líder, como diretor, a gente sempre acha que sabe o melhor caminho para o outro.
Talvez aquela resposta a gente devesse dar para a gente, fosse o melhor caminho para a gente, dentro da nossa perspectiva de vida, certo? Então, eu posso pensar, bem, eu faria assim na minha vida, posso pensar, mas como é que ele poderia fazer para ser bom para ele e para ele encontrar a paz que ele está procurando, ou a felicidade que ele está procurando, ou o equilíbrio, porque no fundo todos nós estamos procurando um equilíbrio emocional na nossa vida, certo? Que se tem uns conceitos, né, que não cabe aqui, mas para a gente falar, existe uma coisa que a gente chama de janela de tolerância. A janela de tolerância é a nossa capacidade de lidar, até onde a gente é capaz de lidar com emoções fortes e profundas sem perder o chão, sem perder o nosso equilíbrio, certo? Às vezes, quando a gente é invadido ou atacado rapidamente por uma emoção, às vezes a gente perde essa janela de tolerância e corre lá para cima, na nossa irritação, na nossa raiva, num desequilíbrio mais alto, ou então corre lá para baixo, numa tristeza, numa depressão profunda. E nós precisamos voltar, todos nós queremos voltar para esse lugar onde a gente é capaz de sentir-se administrando as nossas emoções, né? Isso é uma coisa importante. Aí você falou, como não se contagiar com as emoções? Bem, eu diria o seguinte, primeira coisa, a gente precisa não ter medo de ser afetado, certo? Pela emoção do outro, porque o que faz a gente ser capaz de ter uma escuta empática é se permitir ser afetado pela emoção do outro. Agora, ser afetado pela emoção do outro é importante. A outra coisa é se perder dentro dessa afetação e ficar desequilibrado. Por isso que é importante que nós cuidemos das nossas emoções e encontremos a nossa janela de tolerância. Ou seja, a gente encontra o nosso lugar no sistema nervoso, que é o nosso lugar que a gente está ancorado na segurança e nosso bem-estar interno. Então, nesse lugar eu posso ser afetado, mas eu não vou me desorganizar. Então, lembra aquela frasezinha do slide anterior, a gente ser capaz de temporariamente suportar emoções difíceis. Então, eu posso segurar, depois eu vou buscar o meu equilíbrio. Fernanda, se tiver aí outra questão aí que você veja no chat, para mim eu agradeço. Viu? Ok? Então, a gente teria... Deixa eu ver aqui. Você teria mais alguma coisa aqui nesse slide? E fora isso, a gente sim. Então, pensando nessa comunicação empática dentro da biossistêmica, que é uma abordagem relacional, então, para você pensar numa comunicação e numa escuta empática, você tem que pensar numa capacidade relacional, que vai estar focada nessa dinâmica do sistema nervoso que eu falei. E aí eu respondo a questão das coisas diferentes, onde uma estrutura particular de experiência ou uma técnica específica vai fazer ou não sentido, porque diferentes tipos de vida, diferentes objetivos terapêuticos, diferentes caminhos, diferentes estradas. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, o cliente e o terapeuta, eles estão caminhando junto para onde será o próximo passo. Então, o trabalho nunca vai em direção à satisfação do objetivo terapeuta ou de sua técnica, porque o terapeuta não é um guia, ele é um acompanhante, como eu já falei. Tá? Então, esse é um slide aqui só para pensar o seguinte, pensar na escuta empática é pensar numa escuta amorosa, e é através dessa amorosidade que a gente se conecta com o mundo, certo? Então, o amor nos conecta e nos salva. E para ter uma escuta amorosa, uma escuta empática, a gente precisa de uma escuta amorosa. Esse é um passo fundamental no nosso trabalho. Certo? E alguma questão?
Ok. E aí eu estou aqui para a gente conversar agora. Como foi para vocês um pouco essas coisas que eu Ana, trouxe? Diga, quem é que está tudo falando? bem? É a Dara. Ah, Dara, tá. Bem-vinda, Dara. Obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um dos públicos que eu, assim, ao meu ver, né, como terapeuta, que eu acho um pouco mais difícil de acessar, mesmo através dessa escuta empática, é o público adolescente, né? Teria alguma estratégia melhor mesmo dentro dessas que você deu aí durante que você falou que seria mais eficaz com esse público? Com o público adolescente? Ó, eu acho que qualquer questão que você vai fazer, mesmo com adolescente, quando você começa por uma questão como você gostaria de falar do que está acontecendo com você, como foi para você é, me- res- como foi para você essa experiência, como você se sente com minha atitude. Eu estou colocando coisas soltas, certo? Sem estar dentro de um contexto. Por quê? Pense uma coisa, o caminho da escuta empática sempre é um caminho de uma conexão do sentir. Seja adolescente ou qualquer pessoa, se você está muito enraivecida, se você está com muita raiva, se você está muito agitada, qual é a sua escuta? Talvez seja ficar quieta, ficar ao lado, se for possível, não precisa falar nada, e esperar o tempo que essa pessoa precisa para diminuir esse nível alto de agitação ou de fúria que ela está. E depois, talvez, perguntar: você gostaria de falar alguma coisa, de compartilhar o que aconteceu com você? Às vezes pode ser um caminho. A gente tem que entender que não tem frases prontas. Eu estou falando de um caminho, de uma direção. O importante é a sua presença, de você poder sentir o outro. E quando você começa a sentir o outro, você pode talvez começar a sentir o que o outro precisa de você naquele momento. É um convite a experimentar e escutar de uma forma diferente que a gente está acostumado, certo? Que talvez a gente tenha perdido um pouco essa sensibilidade dessa escuta. Maria de Lourdes, você quer falar? Sim, boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, se a regra é para todos, tipo, escutar, 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 porque eu também sou terapeuta numa comunidade terapêutica que é só os dependentes químicos, tá? E o que eu vejo? Eu vejo que eu vou no acompanhar, mas eles querem mais de mim. É como se eles quisessem a minha opinião das coisas que eles falam. E eu, como terapeuta, sei que o certo não é isso, né? Mas, tipo assim, é como se muitas vezes, com olhar uma forma deles, eu me sinto cobrada sobre isso. Pense, Maria de Lourdes, Protocolo é para todos? Essa é a pergunta. Pense que às vezes... O protocolo é para todos? Não. Pense o seguinte, que uma escuta empática não quer dizer um silêncio, certo? Não falar nada, não passa por aí. Porque a escuta é um processo ativo, porque a gente sente o que a gente escuta e a escuta profunda, ela mobiliza sentimentos e sensações dentro da gente. Que é isso que ajuda a você sentir-se mais próximo do outro e sentir que o outro está próximo de você.
E às vezes, quando alguém lhe pergunta uma opinião, antes de você dar, você pode explorar com ele o sentido dessa opinião, certo? O sentido dessa opinião, como ele imagina que a sua opinião ajudaria ele. É como se você trilhasse um caminho. E depois você pode fazer opiniões. Vamos dizer, se você trabalha com um grupo, você pode ajudar o grupo a falar como se sente com aquela fala e pensar como ele responderia se fosse com ele e não com o outro. Não assim, Maria de Lourdes, eu acho que você deveria fazer isso. Mas eu poder dizer, eu, Ana Patrícia, se estivesse vivendo isso, eu acho que eu poderia fazer desse jeito. E depois dele escutar de todas as pessoas de um grupo, você pode perguntar para ele qual foi a fala que fez mais sentido para você, que você acha que ressoa mais com você, certo? Então ele pôde escutar e sentir. Ele diz tal fala, certo? Então sinta, como é que você ressoa nessa fala, como ela chega para você. E aí você vai construindo, entende? Então, eu dei, de alguma forma, o que ele solicitou, mas junto com uma reflexão comunitária e não colocando que ele deveria fazer isso ou aquilo, mas fazendo ele escutar várias opiniões e pensar sobre como aquilo ressoa para ele e qual daquelas coisas que fariam mais sentido para ele, que é mais real para ele, naquele momento. Você acha que... No meu caso, é individual. Eu não atendo o grupo, mas me trouxe agora a possibilidade, pensando na possibilidade disso, de fazer grupo em vez de individual, porque eu prefiro individual justamente porque normalmente não querem colocar, às vezes, para todo o grupo os problemas, aí acabam não se tratando porque não querem nunca colocar os seus traumas, né? Mas daí daí eu já tenho mais opinião, eu entendi agora que quando o grupo vai estar junto, cada um vai dar uma opinião, daí não é exatamente a minha opinião, mas o grupo vai fazer com que gere no inconsciente dele o que ele acha que realmente seria a verdade para o caso dele. O importante é que não seja, você deveria fazer isso, mas eu faria isso. Tá? E isso você também pode fazer no individual. Certo. Tipo assim, se eu me sentisse nesse lugar que você está, me vem isso e isso na minha mente. Não sei como é para você escutar todas essas coisas, certo? Se isso faz algum sentido para você. Porque eu acho que o mais importante que o outro quer quando ele faz uma pergunta não é saber o que ele faria, é que você ajude ele a sair do lugar que ele se encontra, que se chama eu estou perdido, certo? Então, na verdade, ele não quer saber se ele deveria ir para o lado esquerdo nem para o lado direito. Ele quer que alguém ajude ele a não se sentir perdido. Né? Então, o melhor caminho para ajudar alguém a saber para onde ele vai é ajudar ele a se conectar com as sensações dele, com o mundo interior dele. Porque uma escuta empática, ela favorece o outro a mergulhar no mundo interior dele, nas profundezas daquele mundo interior. E é lá onde a gente encontra as nossas respostas de para onde a gente ir. Entendi. Muito obrigada. Diga, Fernanda, se você sai do mudo... Aí, lá em cima, eu estava no celular, mas eu estava acompanhando, alguém perguntou uma indicação de livro e pediu informações sobre como a escuta empática é trabalhada dentro da biossistêmica.
como a escuta empática trabalha dentro da biossistêmica com profundidade, nós vamos oferecer isso a partir da próxima semana, porque vamos trabalhar com um curso de 8 encontros sobre a escuta empática na biossistêmica, sobre o lugar, sobre o corpo do terapeuta na biossistêmica, como usamos como o corpo como um canal de escuta e de comunicação. Vamos falar sobre a linguagem das emoções, falar sobre essa neurofisiologia das emoções, como as emoções nos conectam e nos colocam no mundo, certo? Falar sobre essas respostas que o nosso sistema nervoso tem, muitas vezes, quando a gente está vivendo dentro e aprisionado no nosso sofrimento, que são respostas, às vezes, depressivas, de apatia, de falta de energia, e a outra polaridade, que é o excesso de energia, onde a gente tem a hipervigilância, a hiperativação, por exemplo. E diga aí, Ana Nery. Boa noite mais uma vez, Ana. Na verdade, pelo que eu sou uma pessoa atípica no meio, porque eu fui lendo tudo que foi aparecendo aqui no chat, e muito atenta aí à sua fala, maravilhosa. Então, eu sou professora, na verdade, sou professora, incluindo professora de educação especial. E nesses mais de 500 dias de pandemia, professor se tornou um pouco de tudo, né? E Exato. A minha faixa etária é menos que 11 anos, e eu tive coisas muito significativas, como criança tentando suicídio, por exemplo. E eu, quanto professora, tenho a minha formação, tenho a minha especialização, porém, eu entrei para ouvir vocês hoje por conta disso. Eu queria ouvir mais o que especialistas, o que vocês fazem no dia a dia. Então, na verdade, eu quero agradecer, assim, aprendi, fiz as minhas anotações aqui, a sua fala, seu jeito de falar, esse sotaque que acalma a gente, né? Então, é um agradecimento. Eu abri a minha fala mesmo para agradecer e levar a minha prática para o meu dia a dia lá para os meus pequenos, essa coisa de ouvi-los mais, né? Porque a gente, às vezes, parte do princípio que criança não deve ser ouvida, né, naquele momento que ela precisa, porque acha que é uma birra. Mas aquela birra é essencial. Muito obrigada, viu? Ok, Ana, e você falando nisso me fez pensar coisas, algumas coisas que eu posso falar aqui para você, e outras a gente vai falar com mais profundidade nesse curso, que vai ter uma parte que é voltada ao desenvolvimento infantil e à prática com a criança. Então, a forma de escuta das emoções com as crianças, muitas vezes, pode ser através de cores, de desenhos, certo? Então, a gente sabe que o nosso universo, as cores têm um significado emocional muito forte para a gente, né? O vermelho faz você se associar com que emoção, certo? O preto, o azul, o verde, o amarelo. E as cores, ou então essas carinhas tipo de emoji, certo? Uns bonequinhos com a cara triste, outro com a cara alegre, outro com a cara de raiva, outro com a cara de enojado. Pode ser formas de trabalhar com as crianças na sala, tipo assim, dela escolher um bonequinho desse, com esse boneco, sem precisar falar nada, ela diz como ela está se sentindo hoje. Ela escolhe como, vou usar uma expressão que eu trabalhando a semana passada com o pessoal que trabalha com mulheres vítimas de violência, com família, eu estava dando um treinamento, e aí uma falou uma coisa muito legal, dentro do trabalho que a gente fez, que a ideia era como construir esse cenário todo de comunicação, de regulação emocional em prática diária, certo? E uma das ideias foi a árvore das emoções, onde com essas carinhas, cada criança pregava na sua árvore como ela estava se sentindo hoje, sem precisar falar, sabe? E aí, imagina, hoje a gente tem uma proposta extremamente importante que tem ganhado muito destaque. É a educação emocional, certo? Que passou muito tempo sendo negligenciada. Então, esse é um caminho importante, certo?
é a psicoeducação emocional, e é muito importante. Crianças que estão inseguras, assustadas, temerosas, elas não conseguem se relacionar, nem conseguem aprender. Certo? A base está na segurança. Quando eu me sinto seguro, eu posso me relacionar e eu posso aprender. Tá? Na ausência disso, eu não posso fazer nenhuma dessas coisas. E aí, mais alguma questão antes da gente encerrar a nossa noite? Alguém botou assim, a comunicação... É isso mesmo, Petrúcia, eu já ia responder essa história aí do corpo. Botou, a gente pode ter uma comunicação verbal ou não verbal. Pense, toda a comunicação não verbal, ela existe desde a hora que você nasceu e vai existir até a hora de você morrer. Nunca vai acabar. Então, o tempo todo, quando você fala, tem uma comunicação não verbal junto. Elas nunca estão, essa comunicação não verbal nunca vai estar ausente. Certo? Só o fato de você existir, estar sentada aqui, você tem uma comunicação não verbal. A palavra é um adereço no meio de tudo isso, certo? A coisa mais importante não é o que eu digo com as minhas palavras, é o que eu digo com o meu corpo. Porque, na verdade, é isso que você escuta. Certo? Você escuta as minhas palavras depois que você me escutou, não verbalmente. Então, essa é a nossa maior comunicação. Existe um estudo recente que tem mostrado que só 7% de nossa comunicação se dá pelas palavras. Não quer dizer que é tudo não verbal, mas pelas palavras, só 7% da nossa comunicação se dá pelas palavras. Tá? O resto é não verbal. E a comunicação empática é uma comunicação visceral, acima de tudo. Porque não é as palavras que eu estou transmitindo, é como eu estou me comunicando com você. E eu vou me sentir escutado por você, não é pelo que você diz, é pela forma como você me escuta. É como você está sentado ao meu lado, como você me olha, certo? E o nosso corpo, ele é nós, certo? Nós somos o corpo, né? O que acontece no sofrimento é que, às vezes, a gente abandona essa conexão, a gente pode dizer que abandona o corpo porque a gente quebra essa conexão com o nosso sentir, com a nossa parte sensível. E tudo o que nós queremos é voltar para casa, certo? Que, ou seja, é nos sentir novamente sendo dono do nosso próprio corpo, sendo dono da nossa própria existência e do nosso sentir. Porque, às vezes, o sofrimento rouba da gente essa experiência. Tá? A gente se sente sequestrada pelo sofrimento. E a gente precisa voltar para casa. Tá? Então, o corpo é a nossa existência em todas as instâncias. Professora, Diga. eu sou aluno de serviço social e eu tenho ouvido muitas palestras sobre violência contra mulheres, crianças, e eu acho que essa comunicação empática, ela tem muito fundamento, ela é muito útil nesse momento, né? Você não poderia falar alguma coisa sobre isso? Poxa, eu passei agora, tive 8 encontros trabalhando com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que trabalha exatamente com a questão da violência doméstica.
e estava dando a elas um treinamento sobre o acolhimento, certo, psicossocial em situações de emergência e crise, exatamente falando sobre essa comunicação empática, essa comunicação não violenta e sobre como poder trabalhar essa questão da regulação emocional quando diante dessa demanda e desse primeiro momento, desse primeiro encontro. Tá? A gente não só conversou, né? Então foi um workshop prático, onde a gente fez alguns exercícios de como era poder escutar o outro, como era se sentir do outro, como era a experiência de ser escutado e como ajudar essas mulheres a poder se sentir, vou repetir de novo a palavra, segura. Tá? A segurança é uma coisa fundamental. Né? De todas as pessoas vítimas de violência, a primeira coisa roubada delas foi a segurança, de se sentir protegida e amada. Certo? Então, resgatar isso é uma coisa extremamente difícil. Eu digo que a gente cria ilhas de segurança. Então, quando uma mulher chega lá com a sua criança e ela tem um espaço onde ela não é invadida de perguntas, mas onde ela pode falar, e ela sabe que ela tem a liberdade de poder falar ou de ficar calada, já faz toda a diferença. Certo? Porque eu posso não querer dizer nada. O que é mais difícil? Normalmente elas chegam com muita necessidade de falar. Mas se você deixa o outro falar e escuta, sem precisar dizer faça isso, faça aquilo ou faça aquilo outro. Primeiro você tem que sentir o que ela quer quando ela fala para você, o que é que ela está buscando. Ela está buscando, às vezes eu digo que ela está buscando uma coisa acima de qualquer coisa. Ela está buscando uma testemunha. Certo? Porque uma boa escuta empática, um bom ouvinte empático é aquele que pode ser capaz de ser testemunha da sua dor. E às vezes a dor não tem testemunha. Tá? O sofrimento ele vive sozinho. E quando você pode ter alguém que você compartilha esse sofrimento, você tem uma testemunha. Isso faz muita diferença. A testemunha é alguém que valida a sua experiência. É alguém que lhe escuta sem julgar e que você pode dizer, pô, eu não estou louca, certo? Isso realmente aconteceu, porque isso é uma questão muito forte na violência. Às vezes as pessoas acham que elas estão enlouquecidas e que elas às vezes estão interpretando errado a violência. Não, não é tanto assim não. Será que é exagero da minha cabeça? E ter alguém que possa ser a testemunha disso ajuda e acalma. E às vezes umas precisam ficar silenciosas, sem falar nada, e você poder escutar o silêncio dela. Tá? Porque não é tão fácil falar sobre todas essas coisas. É muito difícil. E com as crianças, vocês podem, quando elas chegam no serviço, vocês podem trabalhar com esses espaços das emoções, elas não precisam falar. Às vezes as crianças chegam agitadas demais, ou muito silenciosas, muito assustadas, encolhidas, e às vezes você pode trabalhar com essa árvore das emoções. Uns bonequinhos onde ela pode botar na parede como ela está se sentindo, certo? E isso pode ajudar a criança a regular o estado emocional dela. Isso é um caminho. Eu também quero agradecer muito a sua explanação, as suas palavras. Realmente, a senhora traz muita paz, muita segurança. Obrigado pelas informações. Uma boa noite. Eu sou de Belém do Pará. Bem-vindo, Roberto, à nossa comunidade. Certo? E obrigado pela presença, porque isso está acontecendo, porque vocês estão permitindo que isso aconteça, estamos aqui. Tá? E quem quiser conhecer mais essa jornada, esse encontro da biosistêmica não é fechado simplesmente
Para psicoterapeutas, não, certo? Porque dentro da biossistêmica a gente trabalha com, se a gente fosse como biossistêmica, ele tem o caminho da psicoterapia e também tem o caminho da escuta, dos grupos de apoio. Então, ele está aberto, é um curso de 8 encontros pequeno, certo? E aqui tem mais uma pergunta antes da gente encerrar, que foi... Bem, essa pergunta, porque eu vi o negócio de seguro, eu fiquei curiosa, certo? Mas eu vou responder. Porque ter tudo, se sentir seguro e não se sentir seguro. Então, o que é que eu diria? Segurança não é uma questão cognitiva, segurança é visceral, certo? Jamais. O fato de você dizer, eu moro numa casa segura, num bairro seguro, ótimo, informação importante. Mas isso necessariamente não significa que você se sente segura, tá? Porque a segurança ela é visceral, é uma questão do seu sistema nervoso. Tá? E isso vale a mesma coisa para a gente entender adoecimentos como o pânico, como a ansiedade. Eles estão falando de um estado interno de insegurança que ativa o seu sistema nervoso e lhe coloca em alerta. Tá? Quando a gente está calmo e tranquilo é porque a gente se sente segura. Bem, eu não entendi a pergunta aí de Valquíria, Fernanda, leia aí toda, que eu só peguei uma parte. Então, o importante é pensar nisso. O que é que na vida, eu deixo uma pergunta para vocês hoje. O que é que na vida, ou quem ou o que na vida faz você se sentir seguro? Certo? E você tem alguém na sua vida que você sente, que lhe escuta e que lhe entende? Eu não estou só me referindo a uma questão de profissional, porque o psicoterapeuta é um profissional especializado e que treina para aprender a escutar. Mas, tirando desse lugar, nós poderemos ter uma boa escuta empática na vida para nos tornar até mais próximo dos outros. Também é um caminho. Então, dentro dessa perspectiva, você sente que você tem alguém na vida que lhe escuta, que lhe entende, ou você não confia em ninguém? Né? Porque a gente está falando de... Porque ter alguém que me escuta e que eu possa falar, também passa pela possibilidade de eu poder confiar. Tá? Então, eu confio no outro, ou o outro sempre é um lugar onde eu tenho que estar com o pé atrás. Como é isso para mim? Eu queria ela pergunta, Ana, o que dizer ao paciente quando ele chega na sessão e diz que entende o psicólogo como um profissional que está ali para aconselhar? Bem. Eu iria primeiro, eu jamais teria uma resposta pronta. Primeiro eu iria respirar, eu teria que sentir quem é essa pessoa que está na minha frente e como ela diz isso para mim. Ela diz isso de uma forma tranquila, suave, ela diz isso como uma cobrança, certo? Ela diz isso como? Tá? Como alguém que está dizendo para você, eu estou precisando de uma orientação na vida porque eu estou perdida. Será que ela está dizendo nesse sentido ou no outro? Então, eu preciso sentir. E como é sentir o outro? Porque tem um tom de voz quando alguém fala isso. Tem um olhar, tem uma postura corporal. Então, tem todo um contexto que vem junto com essa fala. Tá? Okay. Daí você saber se a pergunta você pode falar mais um pouco sobre essa sua ideia do psicólogo? Você pode falar um pouco mais sobre isso, como essa sua ideia?
esse seu pensamento sobre o profissional de psicologia, sobre esse momento que você está comigo. Uma forma de você também poder conhecer como é que aquele pensamento transita, né, dentro dela. Sim. Então, se não tiver mais nenhuma questão, eu acho que a gente pode se despedir, não? Boa noite. Diga, Maristela. Eu sou estudante de psicologia do 7º semestre e estou fazendo o estágio básico 2. Eu estou fazendo esse estágio dentro de escola. Eu gostaria de saber se existe essa possibilidade de cuidar no acolhimento, né? Partindo do acolhimento, cuidar do pré-adolescente, já diretamente só tratando da aprendizagem, sem tratar das emoções, ou se realmente é necessário primeiro fazer todo um trabalho junto com ele sobre suas emoções, quando você percebe que está muito forte ali, gritante, para depois tratar do aprendizado. Bem, Maristela, eu não sei se eu vou saber lhe responder exatamente o que você está me perguntando, mas quando eu lhe escutei, o que me vem é o seguinte: eu acho que essas coisas nunca são separadas, elas são juntas e são simultâneas, passo a passo, a cada momento. Sabe? Eu acho que a gente não tem que separar a emoção da aprendizagem, ou seja, a emoção da razão, nem da nossa vida. Eu acho que elas podem andar juntas, certo? Eu acho que a gente pode dar a mão nelas. E a gente tem que sentir. Eu acho que cada momento é um momento, cada contexto é um contexto. É difícil responder assim, mas eu diria, nunca bote de canto a emoção, nem pense que ela vai ter uma hora e o fazer vai ter outro. Pense que eles estão juntos, estão entrelaçados sempre. Né? Verdade, muito obrigada. Viu? Certo. Ok. Ok, Gorete. Então, a gente pode se despedir? E eu espero aí, quem se sentiu tocada aí pelo tema e queira explorar mais nesses outros encontros que a gente vai ter, certo? Eu espero encontrar vocês na próxima semana e nessas 8 próximas semanas. Certo? Boa noite. Então, venha, Obrigado. Ana Miranda. Boa noite, obrigado. É certo, Ana. Boa noite. Pois é, venham aí, estamos aí. Vamos seguindo em frente, certo? Construindo mais, aprofundando. Hein? Fernanda vai estar lá comigo, dando aula junto. Ana Tereza, e vamos ter alguns convidados especiais. Quem sabe? Estamos esperando os convidados especiais. Certo? Vai ser muito bom. Esses cursos obrigada, da gente é online, mas ele é teórico-prático. A gente faz sempre umas práticasinhas porque a aprendizagem ela só se consolida quando a gente experimenta. Tá? Não, Eliana? Perfeito, perfeito. Eu concordo. Dá um medinho, mas vale a pena. Vale, né, Eliana? Eliana faz uns cursos com a gente já, tá? Tem Sandra Eliana também. E Ronara, que estava aqui. Sandra também fez. Eliana, Ronara, Sandra. Areni está aí também. Areni também, que está por aqui, que eu já vi.
É isso aí. Então, agradeço de coração a presença de todos vocês, certo? Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha experiência, não é só do meu conhecimento teórico, mas da minha experiência nessa jornada como psicoterapeuta e como ser humano que fui aprendendo, porque eu aprendi também como ser humano, não foi como psicoterapeuta, certo? Essa história aí. Ainda estou aprendendo, porque ainda tropeço de vez em quando em algumas pedras. E aí vou cuidando do meu pé, cuidando das feridas, vou indo de frente e continuo aprendendo, porque nessa jornada humana, a maior experiência humana é o outro ser humano, sabe? Então, eu continuo acreditando no ser humano, continuo curioso por ele e por mim mesmo, certo? Porque eu sou curiosa em entender a minha história também e as minhas emoções. E fico muito feliz de vocês terem esse interesse. Quando muita gente está querendo entender sobre a escuta empática, eu também faria uma pergunta: em que mundo você quer viver? E aí, eu acho que tem muita gente curiosa, querendo viver bem e querendo se sentir acompanhada na vida. Obrigada pela presença. Muito bonito seu sorriso, Cristina. É verdade, Deus. Então, estamos aqui, o nosso canal de contato existe, mesmo que alguém não tenha interesse ou possibilidade de estar nesse curso que eu estou falando, nosso canal de contato, de comunicação está aí. Então, boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Sandra, pela sua presença. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite.